Amados, a paz do Senhor, Evangelho de Jesus por João, capítulo de número 8, e o versículo de número 10 e 11. Enquanto vocês procuram o texto, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar retornando a essa tribuna para ministrar a palavra, louvá-lo também pela vida dos nossos líderes, pela sua vida, por você estar aqui, por vocês que nos assistem e nos ouvem através dessa transmissão ao vivo. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, em o nome de Jesus. Vamos lá. O texto mencionado diz o seguinte: levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Amém? Podeis sentar. Nós estamos de verdade vivendo os momentos últimos da igreja na terra. E desde o pós-queda, a humanidade, o ser humano, ele não consegue se desvencilhar da culpa. E aí eu penso que, de certa forma, isso é até positivo, porque é provável que a gente não tenha capacidade de administrar a vida sem essa consciência. As piores pessoas para se relacionar são aquelas que acham que não têm culpa. Mesmo porque essa consciência, ela nem é resultado do ato em si, do pós-queda. Não precisa o ato. Comumente, essa ausência da consciência da culpa se dá mais pela falta de um autoexame franco, um autoexame sincero, sem a necessidade do ato em si, do pecado em si. Porque o pecado, ele não é só o ato. A teologia ensina que o pecado, ele é também um estado. Antes de pecar, de cometer o ato, nós estamos no estado de pecado. E é bom que a gente tenha essa consciência para que a gente não se coloque fora desse grupo da mulher, de pessoas conscientes de que são dignos de ser apedrejados. Não nos coloquemos no lugar dos apedrejadores, daqueles que querem apedrejar. Porque só apedreja aquele que não se autoexamina. Logo, não é por ser justo, logo não é por ser santo, logo não é por estar ausente dessa condição de pecador, ou estar sem pecado diante de Deus. Quem apedreja é porque não se autoexamina. Se nós nos ocuparmos com os nossos pecados e fazer o que Jesus disse, tira
primeiro a trave do teu olho, é provável que se nós vivêssemos o tempo que viveu Metusalém, 969, isso, 969 anos, e nós nos ocupássemos desde a idade da razão, imaginemos que ela chegue a nós com 10 anos, a gente já tem a noção do certo e do errado, e a partir daí, cada um de nós, cada um dos seres humanos se ocupem em tirar a trave do seu próprio olho, ele não vai ter tempo para tirar o cisco do olho dos outros. Como diz o pastor, porque pense em trave, pense, é muita trave para ser tirada. Só que nós estamos vivendo uma época em que, eu penso que isso é uma volta, dizem que as coisas se repetem, mas nós estamos voltando, acredito que para a época do mosteiro, para aquela consciência que acompanhava a igreja, um grupo de pessoas extremamente santa, que não pode conviver com os pecadores, e um grupo de pessoas descomprometidas com a leitura da Bíblia, com a vida de oração, com as coisas próprias da vida cristã, que eu digo com muita frequência, e é provável que já tenha dito aqui, que de verdade não existe para a vida cristã um caminho onde eu me comporte como se eu não tenho chamada. Embora o púlpito gere isso. Se nós vermos uma pessoa vir para a igreja e começar a se dedicar, a gente rotula, essa pessoa tem chamada. E o outro que não se envolve com nada, mas pelo menos, graças a Deus, é dizimista, e graças a Deus 2 vezes, mas ele é assim porque ele não tem chamada. Então tem 2 grupos de pessoas indo para o céu, um grupo de pessoas que estão comprometidas com as obras, com as causas de Jesus, indo para o céu, e outro grupo que não se compromete com as coisas do reino, mas estão frequentes no culto e estão contribuindo, elas são necessárias, estão indo para o céu. Só que biblicamente isso não é verdade. Não existe a opção de vir para a igreja e não se envolver com as causas de Jesus. Não existe essa opção. Não existe esse negócio de crente do banco. E aí, eu lembrei da historinha que o pastor conta, que a mulher dele disse para ele: olha, eu vou vencer porque eu trabalho no banco. Deus vai me dar vitória porque eu trabalho no banco. Aí ele perguntou, essa é nova, eu não sabia. Não, no banco da igreja, eu dobro meu joelho lá todo dia para orar, e Deus vai me dar vitória. Então, nesse caso, ela se dizia então que ela trabalhava no banco. Mas não existe isso de verdade, crente do banco. No corpo, todos os membros têm a sua função. Se tem alguém sem reagir aos comandos, é porque está dormente, está morto, já está tomado pela gangrena, já está apodrecido, mas no corpo, tudo é vivo, tudo participa, ou todos participam do comando do cérebro. Então nós, de fato, precisamos ter essa compreensão, de que nós estamos aqui para nos envolvermos dentro daquilo que Deus colocou em nós, Ele que põe em nós esse ministério, essa vocação. Eu preciso descobrir isso e me envolver ao ponto de valorizar mais a minha chamada, mais aquilo que eu compreendo que Deus quer para mim, e me sentir, e é bom que isso esteja sempre em nós, e me sentir indigno de participar, extremamente agradecido por ter sido envolvido nessa obra, nessa grande obra, e fazer isso
com prazer apesar da dor, fazer isso com alegria apesar de estar cercado por tristeza, mas nunca pensar que o meu nível de ação, de influência, de impacto no ministério, na igreja, na comunidade onde eu sirvo, tem a ver com a minha ausência de pecado ou com a minha dignidade. E eu venho batendo nisso porque nós estamos sofrendo muito, e eu penso que é até uma ação espiritual, e na verdade a gente nem precisa dessa ação do mal para que isso se manifeste em nós. Mas eu vejo que o adversário está trabalhando nessa área e produzindo isso. Uns crentes achando de verdade que estão indo para o céu, porque a salvação é de graça, e eles não precisam fazer mais nada no sentido de se envolver com a causa, e outros estão extremamente envolvidos porque a chamada é para eles, e a gente fica dividido em um grupo que tem chamada e um grupo que não tem chamada. E nesse contexto aí surgem esses tipos de crentes, os que são apedrejadores, aqueles que são muito bons de acertar a pedrada, eles não erram. Só que aí eu reitero que essa capacidade, ou essa disposição, ou essa tendência de apedrejar, é por falta de olhar no próprio olho. Se você se encarar de frente, ao invés de você estender a mão para apedrejar, você põe a mão para se proteger, porque você é digno de pedradas. E isso independe do grau que você está ministerialmente na igreja. Jesus está falando isso para um grupo de pessoas que tem um padrão de moralidade elevado. Eu estava conversando com um pastor, amigo nosso, do nosso convívio, e falando sobre essa questão do padrão de vida ideal que Deus estabelece. Ele diretamente, Jesus diretamente, ou os seus apóstolos, eles estabelecem, é ele diretamente estabelecendo padrões que eu considero, e são de verdade, inalcançáveis. Deus manda que nós sejamos irrepreensíveis diante de Deus e dos homens. E eu conversando com um pastor da Comieadepa, ele disse o seguinte, que ele é irrepreensível diante dos homens. Aí eu perguntei para ele, se a gente chamar a tua esposa para conversar, e ela falar francamente, ela não tem nada que repreender você, não tem nada, teus amigos mais chegados não tem nada. Não, mas não é nesse contexto que a Bíblia diz. Claro, no que depender de nós, a gente tem que se esforçar, e se esforçar ao extremo, para não ser repreensível, para não ser repreendido melhor. Mas dizer que você dá conta, já é no mínimo você tem pedra na mão para jogar nos outros. Porque, e aí ele diz, e diante de Deus, irrepreensível diante dos homens e diante de Deus. Como é que eu vou chegar diante de Deus e dizer, pode analisar, eu sou irrepreensível? Mas é um padrão. Por que esse padrão? E inalcançável. E por que inalcançável? Para eu focar, que eu preciso chegar lá, e parar de focar no irmão, que tem pecado, que está errado, a não ser que, ao focar nele, e eu me considere alguém que esteja num degrau mais alto, estender a mão para fazer ele subir, e ajudá-lo a crescer mais, se a gente pode usar a expressão crescer, se a gente pode usar a expressão subir, porque pentecostalmente é até descer, desça na presença de Deus,
se humilha na presença de Deus, biblicamente. Só que comumente as pessoas, e isso acomete a nós, assembleando, e eu não posso falar da igreja alheia, eu falo do que nós estamos vivendo. Nós estamos extremamente focados na questão do combate à imoralidade. E é verdade que é possível que uma pessoa não seja imoral. É possível que uma pessoa seja honesta, ignorar aqui o termo, a abrangência da palavra honestidade, mas no que se refere, a pessoa é honesta. É possível. Mas se você olhar as obras da carne que Paulo diz, ele seleciona 4 ou 5 pecados morais. As outras coisas que ele fala estão em mim, estão em nós. Inveja, orgulho, egoísmo, avareza, pessoas inveteradas por dinheiro. E se você quiser saber se você é mais louca por dinheiro ou pelas coisas de Deus, é só você fazer uma relação das coisas que tu pede em oração. Faz uma lista do que tu pede. Tu vai descobrir se o que te move mais são as coisas daqui. E o pastor Kleber me convidou, quero te ouvir, vai lá em Salinas. Foi lá, ele é abençoador. E ele disse para mim, eu estou pagando um cachê para ele, que não é baixo, ele julga que é alto, um bom cachê para ele chegar aqui diante da igreja que eu pastoreio, e dizer para mim que eu não presto. E não é de graça que ele está dizendo isso, eu estou pagando ele. Aí, mas disse, é verdade. E contou uma historinha que eu vou aplicar quando eu for pregar esse tema em outro lugar, vou aplicar a história. Ele contou que quando ele era jovem, adolescente, ele ia para o cinema. Chegou naquele tempo o cinema em Belém, e eles iam para assistir o filme de karatê do Bruce Lee. E quando esses adolescentes saíam do culto, do cinema, eles saíam se olhando assim, ó, se achando e com vontade de brigar. Eles tinham na cabeça deles que o poder do Bruce Lee, que eles eram capazes de dar aqueles mortais, aqueles traços todos. Aí o pastor Kleber falou, só que um culto não é isso. Um culto não é para você vir para cá e sair daqui se sentindo garoto e garota superpoderosa, não. O evangelho, ele não é para te jogar para cima, o evangelho, ele nos degrada. Quando você ouve o evangelho, você é humilhado, porque o evangelho diz exatamente isso, tu é pecador, indigno, miserável, de tal modo que Deus não está pegando o que ele tem de bom, Jesus de Nazaré, o filho dele, e dando por você, porque você é especial. Não posso passar a eternidade sem essa criatura. Não foi isso, gente. Deus pegou o melhor que ele tem e deu pelos piores. E isso é uma ação de misericórdia, porque misericórdia é algo que se põe sobre o miserável. Só que todo mundo é miserável, só que tem gente que não se acha. E não se acha por quê? Porque está jovem. A vida é como a erva, e toda a glória da vida é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Acabou a tua glória. A vida nossa é como um sopro, como uma centelha. E aí tu te acha porque tu é jovem? Tu te acha melhor do que os outros porque tu tem dinheiro? Quando tu morrer, tu não vai levar nenhum centavo. Porque tu tem beleza estética.
É isso? Porque tu é inteligente, intelectual, é doutor, é o quê, sei lá. O que faz tu te achar digno de estar na presença de Deus agora? Se não é a misericórdia de Deus. O salmista diz o seguinte: Senhor, se tu considerar, se tu levar em conta a iniquidade, quem subsistirá? Você? Eu. Aí ele fala de uma bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele homem a quem Deus não imputa pecado. Não é que a pessoa não tenha o pecado, é que Deus não cobra dela. E por que Deus não cobra? Porque Ele não quis cobrar. Porque Ele resolveu ter misericórdia da pessoa. Agora, o que faz Deus ter misericórdia de um pecador que está cheio de pecado? É esse pecador se tocar que é pecador. É esse pecador reconhecer que ele não dá conta de se salvar. É esse pecador demonstrar que ele quer um Salvador. Que o pecado, mesmo sendo prazeroso, e aí só tem uns lesos que falam do pecado como se o pecado fosse uma coisa ruim. Se fosse ruim, ninguém queria. O pecado é atraente, é prazeroso, seja ele qual for. Uma pessoa que gosta de fofocar, olha para ela para você ver. Parece que ela está fazendo a coisa mais deliciosa do mundo, falta descer uma baba pelo canto da boca. Ela faz isso com um certo prazer. Uma pessoa que gosta de dar calote, irmão, essa pessoa maquina tudo. A adrenalina vai lá para cima. Teu pecado, o meu, quando eu faço o meu, eu faço largado. Sabe? Mas não, é ruim. Claro que tem uns pecados que eu olho, esses aí, Deus me defenda. Não tem leseira, mas é a fraqueza da pessoa, fraqueza dela. Eu devo ajudá-la a não fazer, devo ajudá-la a se relacionar melhor com essa fraqueza e etc. Mas observe que nós podemos incorrer nesse erro de supervalorizar a questão da moralidade e de repente a gente já começar a se comportar igual um bom católico. Quando você vai evangelizar um bom católico, ele diz assim: eu não mato, eu não roubo, eu sou marido só de uma mulher, eu não adultero. Então eu não preciso disso que você está falando. Ele só pontua a questão da moral. Só que nós somos maus. A maldade está em nós. É uma coisa dentro de nós. Ou Jesus mentiu quando ele disse assim: vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas para os filhos, e aí tem que ser multiplicadamente mal para não fazer o bem para os filhos. Mas Jesus está falando disso, nós somos maus. Jesus, quando se voltou para nós, ele se voltou para os que não são, para os desprezíveis, para os fracos, para os loucos. Só que tem uns loucos que querem dar uma de normal, tudo certinho, tudo perfeitinho. Estou quase cantando o rap. Perfeitinho, perfeitinho, perfeitinho. E tem uns que acham que ao demonstrar que são falhos também, vão perder a autoridade. As pessoas que convivem comigo, apesar de eu brincar, mas eu tenho autoridade sobre eles, porque a autoridade é para o líder, igual a virgindade é para a donzela.
para a moça. Se ela tiver que dizer que tem, é porque não tem. Se eu tiver que dizer me respeita porque eu tenho autoridade, é porque eu não tenho. Porque a autoridade, se você está gritando que tem, a autoridade, o teu olhar, faz a pessoa calar, para mudar de assunto, entendeu? Você não precisa gritar. A tua presença impõe. E essa autoridade que é dada ao líder, não é porque ele passou a ser bom. Não é porque agora ele é santo, santo, santo. Não é. Nada a ver. A autoridade vem com o ministério que Deus deu. E aí tem dois tipos de autoridade. A autoridade que é resultado do conhecimento da coisa, que é aquilo que você diz assim, o fulano é autoridade nesse assunto. Não é isso, pastor? Futuro pastor Sóstenes. Autoridade porque você tem conhecimento do conteúdo. É uma autoridade no assunto. Quando disseram de Jesus, ele fala como quem tem autoridade. Não é porque ele gritava. É porque Jesus tinha conhecimento do conteúdo e capacidade de pôr em prática o que ensinava. Essa é a nossa busca de tornar em ações aquilo que a gente diz. De tal modo que eu disse lá nesse culto do pastor Kleber, que era uma festa de 50 anos de aniversário da orquestra e era sobre louvor. Eu disse, o pior erro é as pessoas acharem que porque elas estão cantando, elas estão louvando. Porque o louvor fala tudo certinho, estão louvando. Louvor é qualquer ação onde esteja aparelhado, esteja coadunado, a compreensão do que você está dizendo ou fazendo, porque se você não tiver compreensão, você não está cultuando, você tem que compreender, tem que ser racional. Por isso que eu acho estranho a pessoa cair, o que foi? Não sei. O culto foi maravilhoso, o que foi que Deus falou? Não sei, só sei que foi muita glória. Tá, então a razão, você tem que saber porque que está fazendo. Aí você canta, você está cantando, o louvor é um ato, é um canto, então você tem que saber. O hino, as verdades que o hino apresenta. Só que essa verdade tem que combinar com a realidade. Você não pode dizer, Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero mais de Ti. Mas fora daqui, você não demonstrar que o que você quer é mais de Deus. Você não pode dizer, Deus, assim como as corças anseiam pelas águas, assim tu pode dizer isso com lágrima. Mas se isso não for a realidade, não é louvor. Então é melhor você dizer, Senhor, eu gostaria tanto. Cria um hino para dizer, eu gostaria tanto de ter em mim sede por Ti, como as corças têm pelas águas. Aí seria. Porque você não pode dizer outra coisa diante de Deus que não seja a verdade. Não pode, não deve. Porque senão você não está adorando, não está cultuando. Eu não posso repetir porque eu conversei com o Fabrício hoje, não posso, não devo. Mas eu falei com o Fabrício uma oração que eu fiz a Deus, extremamente sincera, e porque também não tem como ser de outra forma. E disse, se eu falo isso para Deus, eu falo contigo, por que eu não falo com Ele? Se eu já pensei, eu vou falar. Aí eu estou triste com a situação, eu vou dizer, Deus, eu estou tão alegre. Eu não consigo agradecer, eu digo, Senhor, eu te dou graça por tudo, o que adianta? É melhor você chegar e dizer, eu estou invocado, Deus. Muito invocado. Eu sei que é ignorância minha, mas eu estou invocado. Vontade de morrer, mas não é sério não. É só por causa da situação. Porque o Elias disse que queria morrer, mas fugiu de Betseba, da rainha que queria matá-lo.
quisesse morrer porque não se entregou, né? Com a Jezabel. Enfim. Então eu não posso negar o nível de maldade que há em mim. Por exemplo, eu ouvi algo, eu não vi, mas eu ouvi algo, eu fiquei até horrorizado. Determinado líder disse para alguém: se eu não tivesse a posição que eu tinha, eu nem olhava para a tua cara. Já pensou? Eu só estou olhando para a tua cara porque é obrigação minha. Que isso? Sem estar zangado, não foi um momento de zanga. É porque nutre pela pessoa um desprezo, porque a pessoa é pecadora. E ele está com a pedra na mão. Sem não refletir, se não ecoar no ouvido dele: se tu não tem pecado, atira a pedra. Se ele não fizer o autoexame, ele apedreja. E é disso que eu quero que o Espírito Santo inunde a tua consciência. Tu é pecador, indigno. Tu não tem direito sequer de apontar o dedo para os outros, quanto mais de apedrejar. E se tu estiver te referindo a um servo de Deus, que o fato de ser servo de Deus não imuniza ele contra pecados. Mas quem pode tentar acusação contra o servo de Deus? Tu! Pastor, mas eu peguei no ato. Eu vi. Eu sei. E tu acha que isso te dá direito de apedrejar? Tu acha que Deus olha do céu esse comportamento em nós, aí Ele se agrada quando a gente fica dizendo resgate já? A gente quer buscar os que estão perdidos nas drogas lá no mundo, mas não quer cuidar dos que já estão aqui, porque são falhos, porque são sei lá o que na tua cabeça, gente. Eu até disse para o pastor Ari, dizem que ele diz que julgam ele, que ele é acoitador de pecado, porque ele é extremamente cuidadoso para não chutar cachorro morto. O cara já está morto, ele vai fazer a vez do samaritano lá, cuidar do meio morto, para que ele fique vivo inteiro. O cara que está meio morto, ele está meio vivo também. Probabilidade igual de morrer ou de viver, só depende das nossas ações sobre a pessoa. Nossas ações como bons samaritanos. E de mim diz o seguinte, pelo que eu ensino, que eu sou facilitador de pecado. É só ler Jesus com atenção, ler os evangelhos com atenção, ler as epístolas com atenção, que você vai perceber que é a graça de Deus, que é a razão de nós estarmos aqui, a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, é isso. Não tem nada a ver com especialidade, com excepcionalidade, não tem nada a ver com alguma coisa que você tem, que outra pessoa não tem nada a ver com isso. Jesus veio, e aí eu reitero isso aqui, Jesus veio para quem está doente, porque os sãos não precisam de médicos. Jesus veio para os pecadores, porque os justos já não precisam de Salvador. Agora não tem ninguém são. Quando eu cheguei aqui em Quaraci, tinha esse negócio, não, sarado. Eu olhava para o cara barrigudo, não, ele não está falando de questão muscular, porque ele não tem nada de sarado. Mas era uma questão de ser sarado espiritualmente.
inteligência emocional. Pessoas com inteligência emocional, daqui a pouco eu assisto perdendo o controle e entrando em discussões. A gente não consegue aumentar a nossa estatura em um côvado. E eu estou preparando material para montar uma conferência que o título vai ser Insatisfeitos. Porque eu acredito que, e aí não é descoberta da roda, isso já se diz, nós somos muito o produto da situação, do meio que a gente vive, e tem gente aceitando determinada coisa, achando que isso é humildade, e Deus quer que a gente vá mais para frente, Deus quer que a gente siga mais, Deus quer que a gente suba mais uns degraus, Deus quer. Mas Ele não quer que eu me sinta superior aos outros, melhor do que os outros. Até quando Deus abençoa a gente, e aí eu gosto disso no meu presidente, quando Deus abençoa a gente, é porque Ele quer que a gente seja capaz de abençoar aqueles que estão diante de nós necessitados da bênção. E aí Paulo diz isso, que a tua generosidade vai fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus. Aí você pensa, não, eu dou glória a Deus. Como é que tu dá glória a Deus? É gritando. Dê o melhor glória a Deus desta noite. Aí você abre o bocão e dá glória. É uma maneira de dar glória, desde que seja racional, você saiba por quê. Mas você glorifica muito a Deus quando você é generoso, é misericordioso, é compassivo, é compreensivo com as pessoas que não têm naturalmente a compreensão de ninguém. Não é para ser conivente, não é para ser complacente, mas é para ser compreensivo. E aí, se você for empático, se você praticar empatia, é arriscado você até conversar com Deus e dizer assim, Deus, eu nem sei por que é ela e não sou eu, porque eu não sou mais digno do que ela, mas o Senhor teve misericórdia de mim, tem misericórdia dessa pessoa também, levanta essa pessoa como o Senhor tem me levantado, fortalece os pés dela como o Senhor fortaleceu o meu, põe um novo cântico na boca dela como o Senhor pôs no meu, muda as condições dela como o Senhor mudou as minhas. É isso que Deus espera de nós, e isso é possível a todos nós. Não precisa ser pastor institucional, não precisa ser dirigente separado pelo supervisor, não precisa, porque Deus nos livre. Se Jesus dependesse de pastorear esses mais de 10 mil crentes aí, contando só com o número de pastores institucionalizados que aqui estão, mas você pode ter ação pastoral com uma pessoa, cuidando da pessoa, sem precisar que tu tenha carteirinha de pastor. Tu pode agir com o ministério evangelístico sobre ti, o evangelista falando de Jesus com propriedade, com autoridade, sem precisar que o dirigente ou o supervisor tenha dito, olha, agora ele é o evangelista aqui da congregação. Você pode dar uma de apóstolo, sem precisar ser institucionalizado. Pode se levantar como profeta, sem precisar ser institucionalizado, porque Jesus é quem dá. Não é o pastor Gilberto Marques de Souza que dá pastores para a igreja, é Jesus que dá, é Jesus que dá os ministros. Então só te desperta e não fica esperando essas coisas acontecerem, faz a obra de Deus. São quase 2 milhões de estados da igreja, a gente tem contado a dedo até, não dá a dedo, mas dá para contar quantos homens de Deus foram, se gravou a história deles, mas milhões de pessoas no anonimato fizeram a obra de Deus. Quando a China abriu as portas,
As igrejas pensaram assim: olha, uma grande oportunidade para a gente levar o evangelho lá. Aí o Filipenses escreve que quando ele chegou lá, tinha milhares e milhares de evangélicos, pessoas com pernas cortadas, que perderam por causa do evangelho, braços cortados, cegos, mutilados. E ele foi lá para dar uma palestra para eles sobre o amor de Deus. E ele disse que não quis falar, preferiu ouvi-los, porque eles tinham mais para ensiná-lo. Porque se você não faz, Deus vai levantar pessoas para fazer. Agora, se você quiser fazer, e o homem não te reconhece, não te institucionaliza, não te dá carteira, não te dá credencial, mas Deus vai te usar, Deus vai glorificar o nome dele na tua vida. Isso não tem nada a ver com a ausência de falha em você, porque ele tem misericórdia de miseráveis, conscientes. Aí ele coloca o tesouro dele em vasos de barro. E aí o apóstolo explica por que ele faz isso. Para que a excelência da glória não seja do vaso. Porque o fato dele ter colocado o tesouro dele, que é de ouro, é de pedras preciosas, dentro do vaso, isso não muda a natureza do vaso. O vaso continua sendo de barro só. Só que tem gente que está cheio de Deus e acha que é Deus. Tem gente que está cheio do Espírito Santo e acha que é o Espírito Santo. Tem poder de Deus, que Deus colocou na vida dele, acha que é poderoso e digno e separado para a inquisição atual, a inquisição moderna. Separar quem não presta, identificar quem é joio e arrancar. Esse é joio, não presta, esse é joio, não presta, esse é joio, não presta. E fazendo até comentários do próprio, a respeito do líder, ao dizer, parece que o líder não tem visão. Como é que o líder separa uma pessoa dessa? Se tu conseguir me explicar por que Jesus te chamou, sem usar a expressão, é porque Ele teve misericórdia de mim. Sem usar a expressão, foi por sua infinita graça. Aí tu tem direito, então, de estar questionando o que Deus está fazendo na vida de A ou de B. E de verdade, eu não programei dizer isso, mas eu sei que Deus está me confrontando. Você não vai sair daqui como quem está saindo de um cinema. E deixa eu dizer uma coisa para a saúde de vocês, para a saúde espiritual de vocês. Todas as vezes que vocês ouvirem palestras ou pregações, que você saia da igreja se sentindo o máximo, não foi o evangelho que você ouviu. Isso não vai te fazer bem. Agora, quando você sai de um culto refletindo, eu preciso melhorar, eu preciso me converter, aí é evangelho que você ouviu. E eu não sou masoquista espiritual, não, mas eu detesto mensagem de autoajuda. Eu gosto de ajuda do alto, mas mensagem de autoajuda não, porque eu sei exatamente o mal que eu sou capaz de fazer. Eu sou extremamente mal, mas sei também o bem que eu sou capaz de fazer. Então, ter esse entendimento de que é a graça de Deus. Diga para quem está do teu lado: você está aqui pela infinita graça de Deus. Infinita graça de Deus, infinita graça de Deus, infinita graça de Deus.
Solta essa pedra. Solta essa pedra. Põe o teu joelho no chão. E diz: Senhor, eu não condeno ninguém. Eu não condeno ninguém porque eu não sou digno de condenar. Mas tem misericórdia de mim e não me condena por causa dos meus pecados. Mas derrama sobre mim a tua graça, o teu favor. Asperge sobre mim o teu sangue. Purifica-me das minhas iniquidades, da minha maldade, Senhor. E me usa para falar para os pecadores que são pegos no ato, que o Senhor é um Senhor que não condena. O Senhor é um Deus que perdoa, porque nós estamos no tempo da graça. E aquele que é digno de condenar, porque ele não tem pecado, portanto ele é digno de condenar. Mas ele diz: nem tampouco eu te condeno. Ouça isso. Você com as suas fraquezas, você no fundo do poço, você alvejada por pedradas, ouça isso. Fecha os teus olhos, se coloca de pé e pensa nisso. Jesus é o único que pode me apedrejar e me condenar. Mas eu estou diante da presença dele agora. E eu me prostro diante da presença dele, porque eu sei que eu sou digno de ser apedrejado. Eu reconheço que eu sou pecador e que eu mereço as pedradas. Mas quem é digno de me apedrejar? Quem pode atirar pedras em mim? Quem pode te apedrejar? Somente o Senhor. E sabe o que ele diz? Eu não te condeno. Eu te salvo. Eu não te condeno, eu te perdoo. Eu não te condeno, eu te ponho de pé. Então confie no perdão de Deus, sem negar a tua culpa, sem negar a tua indignidade, sem querer se achar cheio de mérito. Aceita o perdão gracioso, aceita o abraço por graça, aceita o perdão por causa das misericórdias de Deus. Aceita isso. Se você foi convidado para vir a esse culto, se você está ouvindo a palavra de Deus e ela está falando no teu coração, se você tem sido alvo de apedrejamento, se você tem sido alvo de críticas sem compaixão e sem misericórdia, e se isso tem dito para você que para você não tem mais jeito, está aqui ele, aquele que não tem pecado e que tem poder de perdoar. Acredita nele. Saia do seu lugar e venha entregar a sua vida para Jesus. Venha reconciliar. Oh glória. Você que está nos assistindo aí no conforto da sua casa, Deus falou ao teu coração. Quantas vezes você caiu? Deus falou à tua alma. Entregue a vida para Jesus. Mas a tristeza, Ele vai te dar graça e você vai vencer. não importa para onde você foi, se nas Aleluia. escuridão da noite, Oh glória a Deus. Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Pensemos na bondade de Deus. Ele não desiste de você. Pensemos na Ele se poderosa importa graça de Deus. com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Oh glória! Ele não desiste Oh, de glória, você. Ele se importa com você.
Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, glória a Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Oh, Deus. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Oh, Deus. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Nosso Pai, assim. glória a Deus. Você, Ele se importa com você. Ele Fale com Deus. Fale sinceramente com Deus. Agradeça a Ele por tanto amor, por tanta misericórdia, por sua compaixão infinita. Oh glória! Oh glória a Deus! As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Nós estamos aqui por causa das multidões das tuas misericórdias. Fala com Deus, agradeça a Deus por tanta bondade, por tanto amor com que Ele nos ama. Oh glória! Quantos podem sentir gratidão nesse momento? Expresse glorificando ao Senhor. Oh Jesus, muito obrigado. Nos ajuda a exercer misericórdia, nos ajuda a saltar as pedras, abre mão das pedras e abraçar, estender a mão para ajudar, exercer misericórdia, Senhor. Faz de nós a extensão da tua graça, faz de nós instrumentos da tua bondade, faz de nós reflexo do teu amor. Nos ensina a amar, a ter compaixão, nos ensina a praticar a bondade, a fazer o bem. Nos ensina, Senhor, nos ajuda a não perder a oportunidade de agir com benevolência, produzindo fruto do Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, quantos querem essa bênção para a sua vida, possam erguer a mão e dar glória ao nome do Senhor. Façam isso. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.
Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele se importa, Ele compreende. Nunca vi um amor tão grande assim. De você, Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, não desiste. Ele não desiste.